Esse é mais um um programa da Terceira Margem o programa Terceira Margem do Rio em Revista, um programa de arte e esperança. Aí, foi legal. E hoje estamos... Bem espontâneo. Hoje nós temos aqui, na nossa mesa redonda, que não tem mesa, não tem nada, Tiago Arraes, Gabriel... Doutor Tiago Arraes, obrigado. Gabriel Iglesias, Felipe Valente, eu, Lucas Iglesias, Edson Nunes, Estevão Queiroga e o Leonardo Gonçalves. O herói da fé se encontra aqui. O tema do programa, como vocês já sabem, é a arte na Bíblia. E a minha sugestão aqui era a gente começar a discutir a partir daquela pergunta que o Léo trouxe para o Edson, mas todos agora têm a oportunidade de comentar sobre ela, que, se eu não me engano, tinha a ver com o que uma ausência da visão artística do texto bíblico pode influenciar na minha leitura do texto bíblico. Então, o que, caso eu veja o texto como arte, influencia positivamente, ou caso eu não veja o texto como arte, ou seus aspectos artísticos, pode deixar com que o texto não seja visto com todas as suas propriedades e beleza, etc. Então, eu abro para vocês e quem quiser começar, fica à vontade. Silêncio. Acho que cabe uma pergunta, né? Existe beleza fora da arte? Porque uma vez que você não consegue enxergar beleza no texto, enxergar o conteúdo artístico dele, ou a maneira como ele como quem narra vai se expressar, e isso de certa forma vai evidenciar as nuances belas do texto, para que você tenha uma visão bonita e bela e artística do texto, você tem que enxergar beleza fora da arte, né? E aí a pergunta que fica para mim é: existe essa beleza fora da ideia de contemplação, do belo, usando uma especificidade mais grega, né? Desculpa, perdão. Toda beleza é arte? É uma outra pergunta. Se a gente ficar nessas definições, a gente vai ficar: o que é beleza, né? O que é belo agora não é belo numa outra época. O que é arte, e assim vai, né? E assim vai. Tem um livro do Humberto Eco que ele é o livro inteiro, o título é Definição da Arte, e ele gasta o livro todo para chegar no final e falar: não tem como definir arte, né? Então, eu acho que é um bom início, né? A arte é difícil de se definir, o que é arte, o que é belo, o que não é belo, etc. Agora, a gente tem padrões, eu acredito, né? Essa cara que você tá vendo. Cara, sempre que você fala, eu fico bebendo a sabedoria. Não, tô zoando, pô, eu sou fã do cara, tô zoando. Então nós temos que ver os padrões da época do texto bíblico, se eles se enquadram o que era belo ou não. Eu vou parar de falar. Era isso. Acabou. Vocês estão atrapalhando, não está fluindo hoje. Cara, vai ter um programa no final dessa temporada que está passando agora, né? Que é o último programa, que a gente começou um tema, a gente achava que sabia do tema, e no meio a gente descobriu que não sabia nada do tema, lembra? E a gente terminou meio assim, então deve ser alguma coisa e tal. Hoje acho que vai ser mais ou menos isso. Mas quando você... Acho que tem um texto do Lawrence Turner, né, que a gente até passa para os alunos às vezes lá, que ele fala muito dessa questão de você não ler a Bíblia entendendo que ela é literatura, né? Ou vendo os aspectos literários, vendo a arte que está sendo empregada ali ou os recursos artísticos estão sendo empregados ali pelo narrador ou pelo poeta. E isso, obviamente que em primeiro lugar, tira a beleza do texto, que é o óbvio, mas a gente pensa, e a gente faz isso, a gente escuta muito isso dos alunos às vezes: mas eu não preciso saber isso para entender, né? A verdade da Bíblia é muito simples, é muito óbvia, então não preciso me dedicar muito a entender essas coisas, porque isso não vai acrescentar nada para a minha salvação, né? Então o negócio Para que estudar hebraico? Para que estudar hebraico e grego? Isso não vai me salvar. É verdade, não salva ninguém. E o filtro de tudo é a salvação individual dele. Exatamente, dele. O mais importante é ele se salvar, o resto... E vira uma parada assim meio interessante, né? Você
Você lê, você vê filme, você escuta música e você, intuitivamente, como a gente fez aqui na palestra de manhã, intuitivamente você percebe coisas. Só que se você é guiado sempre pela sua percepção das coisas, muitas vezes você pode ser enganado, né? Pela sua própria percepção. Mas quando você entende a parte técnica, artística da coisa, você começa a ver se a sua percepção está alinhada com aquilo que provavelmente o texto está querendo dizer. Às vezes você se surpreende, às vezes não. Um exemplo clássico, talvez, não, clássico não, um exemplo que eu gosto de dar, né? Porque clássico parece que todo mundo já deu esse exemplo. E Exemplo que sou pedante, mas clássico pra enfim. mim. Um exemplo, ponto. Obrigado. 2 pontos. O poeta do norte. Da partida do norte. Mas aí, você vai para o Salmo 121 e começa lá, né? Ergo os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? É uma pergunta, né? Ergo os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? E aí, nas nossas Bíblias em português, o pessoal de manhã questionou que alguns salmos a versificação estava diferente. No hebraico, tem um título que faz parte do salmo, que é considerado um verso do salmo. E nas nossas Bíblias ele aparece em itálico, e não é considerado na versificação em português. Aí, quando você lê lá o Salmo 121, está escrito Shir Hamalaot, né? Cântico de subida. Aí fala assim, bom, mas por que o cara colocou cântico de subida? O que é isso? Que tipo de música é essa, né? Então, cântico de subida, do Salmo 120 até o 134, eram cânticos que as pessoas cantavam quando subiam em direção a Jerusalém para irem ao templo adorar. Que, no caso, algumas pessoas não sabem, fica, né, no alto. Numa montanha, né? Literalmente numa montanha. 1000 metros acima do nível. Aí eu já não sei, Léo. Aproximadamente 900 metros acima do nível. Eu já não sei. Tá bom, eu Que sei. bom que você tem esse tipo de informação. Deixa eu conferir antes que me crucifiquem, mas é isso. Tem algumas piadas possíveis, mas... Sim. Então, as pessoas cantavam, do Salmo 120 até o 134, as pessoas cantavam quando elas peregrinavam para Jerusalém, para as festas, para as 3 festas. Então, elas iam na Páscoa, no Pentecostes, e elas iam também nos tabernáculos. Então, as pessoas traduzem como uma pergunta, mas provavelmente é uma afirmação. Eu ergo os meus olhos para os montes, de onde me vê o socorro, porque o cara está literalmente subindo. Então, esse é um exemplo banal, até simples, de como você entender algumas coisas ajuda você a ver a beleza do negócio. Então, é nocivo, né, que foi a pergunta que foi feita, né? É nocivo você não entender por que você usa os acordes ou faz uma música com ritmo X? Você acha que é nocivo? A pessoa não entender ou não querer saber? Nocivo? Não sei, porque eu não sei os acordes que eu uso, então... Se for nocivo, eu tô lascado. Estevão tá precisando de um abraço hoje, mano. Alguém dá um abraço no Estevão? Pelo amor... Ele não sabe os acordes, não sabe a música. Eu não sei. Deixa eu abraçar você, brother. Vai ficar tudo bem. Vem cá, Thiago. Pô, Depois cara, desse momento, eu fiquei um pouco constrangido. Não, mas não sei se a palavra é nocivo. É nocivo o Cartola... Era nocivo ao Cartola não saber o nome dos acordes que ele usava, das notas que ele usava nas canções. Ele não sabia, não estou me comparando ao Cartola, mas eu realmente não sei ler cifra, nem partitura, nem nada. Mas eu acho que, no meu caso, como compositor, existe intencionalidade. Talvez, o que eu acho que é nocivo é ler o texto bíblico sem a intenção de interiorizar o texto bíblico, de buscar o máximo que você pode, dentro das ferramentas que você tem, entender o que o texto diz, não o que quer dizer, né? Mas o que o texto de fato diz. Se você não sabe hebraico, não quer dizer que por não saber hebraico você não vai conseguir absorver nada do texto. Mas se você souber, melhor, né? Então acho que entre benéfico e nocivo tem um monte de Tons de 50 cinza, né? tons. De Halhamant, que é cinza em hebraico. Qualquer coisa coloca um quiasmo, né? Cara, o Estevão mencionou um negócio legal. Aumenta um pouquinho o microfone do Thiago, se possível for. E se você puder falar um pouquinho mais perto, pode cobrir o rosto com o microfone, Mas não aí tem as problema. fotos vão sair ruins, Não, mas fotos. pode cobrir, entendeu? Eu tô me segurando, mas vamos lá.
Estevão fez um bonito comentário, agora há pouco, sobre essa questão do qual é o denominador comum. Acho que a pergunta, está confuso um pouco talvez a discussão, porque a pergunta, essa questão do nocivo deixa meio confuso. No final, acho que a pergunta que a gente poderia fazer é assim, a Bíblia é uma obra de arte. E agora? Como é que é? Eu preciso saber dessas coisas? Como é que funciona? E eu acho que o denominador comum, como o Estevão bem colocou, são esses dois lados. Existe o estético, existe uma beleza, mas também isso deságua na interiorização do texto e na forma de vida. Se você for analisar como Calvino, mesmo Lutero escrevem, eles não estão entrando em muitos desses detalhes, alguns entram mais do que outros. Para eles era a proposição do que estava escrito. O justo viverá pela fé. O que isso significa? Agora vamos pensar e vamos tentar viver de acordo com isso. Em outras palavras, a gente pode encontrar diversas avenidas para tentar articular o texto, sendo que no final das contas, essa interiorização para a forma de vida é o que acaba sendo extremamente importante. Então, acho que a pergunta seria assim, qual que seria a grande diferença, então, no final das contas, de apreciar a Bíblia como uma obra de arte ou simplesmente tomar ela como se encontra, nessas diferentes camadas que existem. E para usar outro exemplo do MasterChef, eu fui pesquisar os restaurantes dos jurados, todos aqui em São Paulo, curiosamente. E daí você olha o menu, por exemplo, de degustação, que tem 6 pratos e alguma coisa assim, e você pode ler o menu e falar, cara, entendi, vai ter isso, vai ter aquilo, tá claro, eu posso imaginar como vai ser, eu posso já sentir, ter uma ideia do gosto, da combinação, eu posso avaliar aquilo que está sendo apresentado de diversas maneiras, mas até você sentar na mesa e passar, isso leva a experiência para uma outra dinâmica que não torna a anterior de você olhar o menu de longe não real ou não significativa. Então, no final, eu acho que como o Estevão colocou, o denominador comum, de fato, é essa interiorização. Isso tem algo, está comunicando algo para mim e a minha relação com aquilo que está comunicando. Falando de um outro lado, de alguém que não tem... Eu não tenho aprofundamento algum de hebraico, né? Então, quando eu tenho alguma curiosidade, eu tenho um aplicativo, chama Blue Letter Bible, e aí eu vejo lá o que quer dizer a palavra original. Então é mera curiosidade, não tenho nada de estudo. Eu acho que um receio de quem está do outro lado, que não é o lado que não tem esse viés acadêmico ou mais dedicado ao texto bíblico, é o medo de dizer, não, a pessoa quer saber tanto do texto, ela quer entender tanto do texto que ela perde de entender. E aí as pessoas começam a se afastar do conhecimento. Não sei se faz sentido para vocês o que eu estou falando, mas é um medo em relação à música, por exemplo, né? Aquela coisa de eu estudo tanto teoria que eu perco a simplicidade, a pureza de sentir a música. E o curioso é que conhecer ou não conhecer não tem nada a ver com a maneira com a qual você se relaciona, nada a ver. Você pode saber tudo de música, ouvir a canção e falar, olha, nessa hora ele fala uma coisa musical bem complexa aí. Não sei também. Agora o Biel pode falar. Fala aí, Biel. Fugatinha. Um quiasmo. Um quiasmo. Um quiasmo sonoro. Um quiasmo de tríade. E aí o cara... Triádico. E o cara pode estar entendendo e ao mesmo tempo se emocionando. Um quiasmo no EP, né? Tem gente que lança um EP que é um quiasmo, não é isso? EP. Thiago. Então... Acharam que eu tava fazendo uma piada, E aí, né? assim, Mas é o fato real. se o cara consegue ouvir Mozart e entender o que está rolando ali, ou ele ouve e não entende o que está rolando ali, mas independente do nível de conhecimento que ele tem, se ele permite que aquilo de alguma maneira entre nele, faça sentido, ou o emocione, ou que ele contemple aquilo, resumindo, conhecimento não atrapalha a experiência, mas pode ajudar. Então, talvez o receio de entender, de perder essa experiência pura e simples. Eu tenho um pouco disso com música, falando da minha experiência, um pouco de receio de entender, saber o nome de todos os acordes e perder a graça depois de descobrir o violão. Mas estou errado nisso. Então, porque algumas, porque assim, é um misto de coisas, porque assim, se você realmente gosta de algo, sei lá, você vai querer pesquisar mais a respeito, você vai querer ter uma experiência mais profunda, você vai querer compreender mais, entendeu? Talvez a sua busca, quer queira ou não, talvez você não esteja, no seu caso com a música, você não se aprofunda dentro de uma teoria formal em relação à música, mas você estuda música
de outra maneira. Por quê? Porque você gosta tanto de música que você se envolve com isso, você está sempre ouvindo. Então, o estudo formal, ele tem lá suas vantagens. Mesmo na hora de você não precisa, sei lá, voltando ao seu exemplo da música, sei lá, com Mozart ou com Bach, ou seja lá o que, você não precisa compreender, totalmente. Eu falei Mozart, e o certo é Mozart. Você não precisa necessariamente ter a capacidade, a competência de fazer uma análise harmônica profunda, etc, etc. Mas algumas coisas auxiliam sim na hora de você ouvir. Por exemplo, se você saber que tem um prelúdio de Chopin que é exatamente a harmonia da música Insensatez de Tom Jobim, entendeu? Ele literalmente copiou a harmonia, colocou a batida e fez a melodia em cima. Então, você vai criando repertório, que a gente chama, na música a gente chama de repertório. A mesma coisa com a filosofia, a mesma coisa com a teologia. Você vai aumentando seu repertório e quanto mais você, voltando à palavra de Deus, voltando à Bíblia, quanto mais você conhece de Bíblia, mais você vai ter a intuição, inclusive, de relacionar certos textos uns com os outros. Entendeu? Justamente porque você tem mais leituras, mais conhecimento. Então, eu discordo um pouquinho, assim. Eu acho que realmente concordo com isso que você falou, mas eu também discordo no sentido de que eu acho que também pode atrapalhar, né? Isso é uma discussão. Mas tudo pode atrapalhar. Então tudo. Então pronto, acabou. Né? Boa noite, pessoal. Valeu. Acabou. Tudo pode ajudar e tudo pode atrapalhar, é isso, né? Esse foi mais um programa, terceira Não conhecer pode atrapalhar, conhecer pode atrapalhar. Então, Cara, eu vou falar a questão não é se atrapalha ou não, né? Então a questão é outra. Né? Exatamente. Da minha Qual é a questão? Qual é a questão? Estamos em busca, né? A gente Não, mas tá discutindo pra isso. eu acho interessante que ele falou, mas eu talvez, acho que você- talvez seja esse medo, talvez seja o medo de atrapalhar, mas o que eu vejo é que não necessariamente atrapalha. Vamos falar de canção. A minha paixão é por canção, nem tanto por música, muito mais por canção. Então, assim, o Djavan não sabe. Assim, vamos lá, não sabe Então, formalmente. não sabe, já então, vamos lá, não muito sabe. milhares de aspas. Não sabe formalmente ou academicamente o que está fazendo, mas tem intencionalidade do que coloca. É um grande conhecedor de música, é um cara que... Um grande conhecimento de harmonia. Ele pode não saber o nome dos acordes, mas tem um grande conhecimento de harmonia. Não sabe. Tem gente, no Brasil tem 1 milhão de exemplos, né? Desde, sei lá, João Donato, Egberto, tem muitos gênios da música brasileira que sabe, tem gente que sabe e foi além, tipo Hermeto, esses caras. Então, falando de música, eu não sei, talvez quem está dentro da academia possa ver como... Para mim, é sempre algo, motivo de análise, o que eu chamo de teologia e teologia, né? Então tem essa teologia que é o conhecimento da Bíblia, do texto bíblico, e tem teologia que é simplesmente conhecimento de Deus, que biblicamente é amar, ou não amar é o desconhecimento dele. Que não são coisas dicotomizadas. Não são coisas dicotomizadas, é o que eu quero dizer. Agora, será que se aprofundar em uma significou para alguém o esquecer da outra? Eu acho que não é necessariamente isso que acontece, mas é um caminho possível. Talvez isso afaste algumas pessoas de se aprofundar mais. O preconceito de achar que se eu dominar muito, se eu ficar muito inteligente, isso aqui, eu vou esquecer o simples. Aí usa Salomão, né? Eclesiastes, usa né? Salomão, vou esquecer de olhar nos olhos da criança carente, como se fizesse isso. Você fica muito sábio, você fica... E o interessante é que, na minha opinião, um benefício desse conhecimento seria talvez a gente parar um pouco de demonizar, talvez, até gêneros, etc., que você vê no próprio texto bíblico, você vê aquela realidade ali. Eu ia puxar para esse lado, é isso aí. Você quer puxar? Segue. Não, segue. Deixa Você a luz tem dele como brilhar. você levantar. Deixa a luz do Lucas brilhar. Amém. Só um pouquinho, cara. Vai lá, Lucas. Obrigado. Leva a embarcação. Obrigado. Vamos pousar o avião. Mas essa mania que a gente tem muitas vezes de demonizar algum tipo de... Falando do texto bíblico e do aspecto literário, demonizar um gênero literário que Novela. você vê no texto bíblico. Novela do diabo. E esse conhecimento... Não é? Não? Não é ou não?
Não. Mas no não, texto bíblico tem novela, né? tem. Mas aí é Egípcia. novela egípcia, não é uma novela novela, egípcia. não é Novela novela da egípcia era Globo. boa. É uma mas se novela passa- santa. mas se é de Ela é José, egípcia. Se é de José ali, tudo Não, eu acho bem. engraçado que tem uma parada comédia, né? Os caras assim, tomem cuidado com o que você vê na televisão. O drama, mano. Se você vê um filme, veja filme de guerras, morre muita gente, isso vai te influenciar. Pô, lê a Bíblia. O cara começa a morrer todo mundo, mano. Eu não Inclusive, deixo meus leia filhos lerem. Juízes. Eu Tem não um deixo. dia que Deus matou Leia 35 Juízes. mil em 15 minutos. Cara, eu cheguei e tava um aluno meu um dia, o aluno chegou assim pra mim, falou assim, pastor, eu tô com um problema em casa. Eu falei, o que aconteceu? Meu filho tá lendo a Bíblia. Aí eu, o que aconteceu? Não, é que ele perguntou por onde ele começava, e eu falei, começa por Gênesis. Ele já chegou em Gênesis 4. E aí o irmão mata o outro, ele está lá querendo entender por que na Bíblia fala que o irmão mata o outro, e eu não sei o que explicar. Eu falei, filho, vai ler Jesus lá no Novo Testamento e tal, para resolver o negócio. Pastor, o que eu faço? Porque meu filho vai ler a Bíblia, e depois eu lembrei que tem uns negócios lá em Gênesis mesmo que começa a ficar complicado. É o pai que bebe, o filho que vê, o pai pelado lá bêbado e tal. Aí, o que eu vou fazer É agora? o estupro da galera e a nora vira prostituta. As filhas deitando com o pai. As filhas deitando com o pai, depois Com Sodoma Ló. e Gomorra com Ló. Aí ele fala assim, mano. embebedando ele, ou seja, estupro ao A contrário. culpa era né? a bebida. A mulher estuprando o homem. E a culpa é o vinho que É estava. o vinho. Mas o negócio que é interessantíssimo, que é da gente pensar nisso que o É estupro ao Que contrário, foi? não é Não pode estupro, usar? pô. Oi? que foi? Não, o pessoal que tá a rindo mulher- porque assim, Ele falou que a mulher você estuprou alcoolizar o homem. uma menina e depois ter Estupro ao relações com contrário. ela é considerado estupro É, segundo a Léo, legislação. vamos pular isso daí. Ei, Então você alcoolizar um homem e ter relações com ele também é estupro, ué. segue aí, segue aí. Forçar O ele. Ló não teve poder de decisão. É, e forçar o cara a fingir que ele tá gostando ainda por cima. No caso, ele no dia seguinte nem lembrou do que Eu aconteceu. não estou gostando. Né? Mas tudo bem. Volta lá, Edson. Não, é difícil. É difícil. Você tá falando um negócio, o cara vem com uma parada, não faz o menor sentido. É assim, toda vez que a Ué, gente vai você gravar quer é dar assim, exemplos cara. escabrosos, eu vim com mais escabroso. Isso quando ele ué. não pede pra fazer a O introdução. exemplo Quando ele pede pra escabroso, fazer a ele estava introdução, é citando o horrível. texto Depois do Game of bíblico. Thrones que tem incesto. Oi? Tinha que mencionar Game of Thrones, né? Não que tinha mencionar. outra maneira. Hoje é domingote. Então, voltando, né? Você vai para a história de José, e a história de José é basicamente escrita num gênero literário, que é uma novela egípcia. Ela é escrita, é um gênero literário. É a parte formal do negócio. Aí você fala assim, bom, a Bíblia tem novela, está escrito em novela. Aí o cara fala assim, não, mas é diferente. Na Bíblia é diferente. Mas é porque a gente perdeu um pouco a capacidade de ler, entender o que a gente está lendo e julgar as coisas a partir do que a gente está lendo. Mas isso é um outro papo também. A Bíblia é um Voltando, livro sério, não É pode um- ter nada engraçado. Aí você vê, tem livros Comédia. engraçados. Tem expressões, às vezes, que até que um profeta usa, que você olha assim e fala, se eu usasse isso hoje aqui, você ia ficar Jó, encabulado. tem- bom, da minha experiência com essa questão do aspecto formal que o Estevão estava falando, vocês estavam comentando, foi interessante, porque eu sempre gostei de poesia, eu sempre até tentei escrever poema uma época e tal, e aí queria fazer muito letras, isso foi um problema sério. Mas fez depois, né, Lê? Fiz letras. Mestrado e doutorado, inclusive. Então, a gente escrevia poema junto, lembra? Lembro, era terrível. Era muito legal. Recita. Cara, A gente, graças a Deus, não lembra. Nossa amizade tem é um, especial. cara, Com Jesus iremos ao lar celestial. São tantas as coisas bonitas. Cara, eu queria tanto falar agora, mas eu não posso, porque certas coisas a gente só pode falar no âmbito particular. Essa, inclusive, que você acabou de falar. Não, eu ia falar, mas eu não vou. Mas eu ouvi uma música que o Edson fez outro dia, mas eu não... Enfim, É bonita, foi a música do meu casamento, cara. foi. Ele não tem vergonha nenhuma de dizer. Como é que é? Ele não tem vergonha nenhuma. O Supla fez isso aí num programa uma vez. Eu ia falar um negócio aqui. É que a música que você fez Mas no seu deixa casamento todo quieto. mundo conhece. É só pra chamar atenção, né? Eu Chama ia falar atenção. um bagulho aqui, mas. Deixa Deixa pra quieto. lá. Mas voltando, aí eu lia Ferreira Goulart, lia os negócios, achava bonito, né? Bonito pra caramba, poesia concreta, neoconcreta e tal. Depois, os livros do Ferreira Goulart, o meu TCC foi sobre o Ferreira Goulart, eu sou apaixonado pelo cara. Aí eu olhava o poema na Bíblia e falava assim, nossa, mano, é difícil, né?
Aí ele, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, um negócio bem parnasiano e tal, um negócio bem assim. Aí você lia os poemas, eu lia os poemas da Bíblia, que tinha que ler e tal, tinha, né, estudar a Bíblia e ficava lendo. Aí quando você começa a ler de verdade, estudar de verdade, você vai, no meu caso, eu fui fazer curso, etc e tal, aí você abre o negócio e você fala assim, cara, quando você entende o aspecto técnico do negócio, assim, mano, é muito bom, é outro nível. Você lê o poema hebraico, você fala assim, cara, isso daqui os caras estão anos-luz do que a gente está fazendo hoje, naquela época já. Então eu acho que tem a gente falou de manhã, né, tem um sentimento, uma intuição, uma percepção que você tem com o texto, que você não precisa de nada. Mas eu acho que tem um certo aspecto positivo de você ir atrás ou aprofundar algumas coisas, porque aquilo que você está lendo, que você já tem uma intuição, uma percepção, te agrega um valor que não agregaria de outra maneira. E esse valor, a gente não está falando de nada específico a não ser do estudo da Bíblia, é um valor, vai soar bonito inclusive, é um valor eterno. Cara, mas tem um aspecto a respeito da arte que, assim, normalmente, a origem da palavra arte tem a ver com técnica, né? No latim, acho que é técnica, habilidade, né? É a mesma radical do artesão, inclusive. Isso, que é técnica e habilidade. Que é a relacionada à manufatura. habilidade. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo em que ela é isso, ela se configura nisso, ela, ao mesmo tempo, ela serve para expressar algo, porque eu não conheço nenhum artista que para um músico ou um pintor, não importa, que transforme a sua... Não conheço ninguém que faça por fazer, faz porque quer expressar alguma coisa, né? E, de certa forma, aquilo é recebido por alguém. Então, acho que caminham juntas essas duas dimensões, que é a da técnica e a da expressividade, da expressão, que vai dizer alguma coisa para as pessoas. Então, me parece que a gente confunde muito o tempo inteiro a técnica em si com a própria arte. Quando ela, na verdade, ela é muito mais um instrumento, um caminho, e é um caminho formal, e não é um caminho, e o caminho formal não é necessariamente um caminho ruim, porque eu não conheço ninguém que se desenvolveu completamente apartado do conhecimento formal. Você não consegue desenvolver conhecimento sem você, de certa forma, se relacionar com seus pares contemporâneos. Então, não existe gente, por exemplo, que aprendeu Bíblia do nada, do zero. Você ouviu coisas de alguém que estudou e compreendeu. Mas tem muita gente que acredita assim, viu? Pois é, mas é um erro, um grande equívoco. E aí, falando do conhecimento formal, o conhecimento formal, eu puxando um pouco mais para o meu lado, né, o conhecimento formal cumpre também uma função social, né? Qual é o papel do cara da academia, qual é o papel do cara que está estudando, no caso do Edson, do Tiago e tal, que estão estudando o texto bíblico muito a fundo, tentando compreender algumas coisas. Gabriel, o Gabriel da antropologia, o Lucas também. Do Léo não. Mas o que acontece? Qual é o papel desses caras? O papel desses caras é, de certa forma, oferecer instrumentos e traduzir coisas para a gente que a gente não consegue ter acesso sem que haja muitos anos de estudo. Mas a pergunta seria, o ímpeto artístico é só reservado? Que você está mencionando a questão de músicos, pintores, esse ímpeto artístico, eu sei que historicamente esse negócio das artes ficou atrelado às belas artes, à técnica, mas sempre foi assim, no caso? Esse ímpeto artístico sempre foi reservado a uma classe específica? O que eu estou querendo dizer é que, mais especificamente sobre o texto bíblico, você tem a técnica que vai te ajudar, o conhecimento da língua, as diversas correntes de pensamento que vão te ajudar a interpretar e compreender o texto bíblico, todas elas vão apontar para uma intenção, para uma essência. E é aí que está o X da questão, porque o que se está discutindo aqui não é o tanto que o cara consegue ser melhor teólogo através daquilo que ele conseguiu desenvolver, aprender e colocar em prática no que diz respeito ao desenvolvimento da técnica, mas muito mais em relação à capacidade de aprender a essência do texto. E eu acho, desculpa, eu acho que a tendência geral normalmente, né, até relembrando o texto que o Edson citou no início, do autor que a gente está lançando o livro, do Lawrence Turner, né? A tendência é evitar a técnica, né? Então, por exemplo, olhar a Bíblia como literatura é prejudicial. Por quê? Não, ela é um livro sagrado. Ok, mas ela é um livro. É um livro. Ela é um livro. E para se ler um livro, existem técnicas, existem gêneros literários, e essa técnica vai me mostrar uma interação entre os personagens, vai me fazer interagir diferente com o texto, e com essa técnica eu cresço no conhecimento do texto. E esse conhecimento esse conhecimento, por exemplo, literário do texto bíblico, vai ter inúmeros desdobramentos, né? O Turner menciona isso, ele fala assim, poxa, você vendo o texto bíblico
como uma literatura de gêneros distintos, você começa a ver a religiosidade, a religião, melhor, de um jeito diferente. Você vê que ela parece envolver aspectos artísticos também. E você... Desculpa, não. Não, pode falar. Isso para mim fez toda a diferença. Eu acho que se a gente tivesse uma massa que soubesse que a Bíblia tem comédia, que a Bíblia tem erotismo, a gente teria muita libertação. Tem tragédia, enfim, que a Bíblia tem isso lá dentro e como... Violência. Cara, e resolveria muitas dúvidas também. Sangue, né? Sangue. Muito sangue. Têmporas. Sangue estouradas. inocente. Exatamente. Não, mas Têmporas falando explodidas. especificamente de comédia e de erotismo, Cara, isso são é dois muito assuntos legal. Tem bastante muita história boa disso daí, viu? bastante do meu interesse, a comédia e o erotismo. Então, mas se a gente soubesse disso, imagina que as pessoas soubessem que, ao contrário do que ensinaram para elas a vida inteira, o livro de Cantares não é só uma metáfora, né? Não, uma alegoria. Não, uma alegoria. Não, é não sobre é uma Deus, metáfora. não é De uma Cristo metáfora. e sua noiva. Deus e sua igreja, né? Qual a parte da igreja que são os 6, exatamente? Eu quero saber. Porque quero ir até lá, nesse lugar. Então, É um ancianato. Cara, mas isso... Não, é a metáfora, sério. Então, assim, imagina a libertação que isso ia trazer para muita gente. A gente Mas poder... aí já levanta as perguntas. Por que a gente não foi ensinado assim? Por que esse conhecimento está privado, etc, Óbvio, etc. mas eu não... Aqui Né? a gente está com um grupo de pessoas, e eu me incluo nesse grupo, que está tendo oportunidade de ter um outro olhar sobre o texto bíblico. Então, isso 500 anos atrás, se formos entender por que 1000 anos atrás, o rabino tal começou a lançar esse boato, aí segundo eu li no livro do Heschel, ele disse que foi um cara que começou com essa onda aí, um cara que devia ter problemas em casa. Então, imagino que isso ia ser muito libertador. Para mim foi, acho que para todo mundo o lance de saber que tem comédia, que tem linguagem popular, chula, comum, da Mas sua época. Não é do seu libertador. tempo. Para algumas pessoas isso é um absurdo. Você falou de comédia. Uma vez eu estava aqui nessa igreja, aí fiz, porque aqui também funciona uma igreja, Nova Semente, e aí eu falei sobre o livro de Esther. Eu falei assim, cara, isso daqui é escrito em forma de comédia. A pessoa levantou e falou, não. Eu falei, desculpa, pois não? Não, não é comédia. Eu falei assim, não, está escrito em forma de comédia. Não, não é comédia. Deus não brinca. Deus não brinca com essas coisas. Aqui é um livro sobre vida e morte. Como é que Deus vai brincar sobre a morte de tantos judeus, sobre essa guerra? Isso não é brincadeira. Então, a primeira mas parte está seria ele escrito... entender que não foi Deus que escreveu, né? Então, já tem um outro problema, né? Um outro problema, mas enfim. Então, isso muitas vezes deveria ser libertador, mas não é, porque a gente cria uma dicotomia entre as coisas. Fala assim, existe a Bíblia... Eu quero falar sobre dicotomia. Tá bom, pode falar. Não, termina, existe a Bíblia. É uma palavra de origem alemã. É que eu estou tentando... O nosso tempo está... Dicotomachen. O nosso tempo está acabando e a gente precisa tocar nesse assunto ainda. A gente vai ultrapassar o tempo um pouquinho. Por favor. Eu nem lembro, mas Existe a Bíblia, dicotomia. Existe a Bíblia, que é o Cara, livro santo. o Léo tá vivendo um inferno, cara, porque Que é só o perfeito. Edson zoava ele. Agora tem o Estevão. só o Edson me zoa. É verdade, mas ninguém me zoa, né? No mundo inteiro. Mas o Edson é pior. Eu não sou o Léo. Não, o Edson, tudo que o Edson fala é sério. Porque o Edson não brinca Quem com mais coisas zoa o Léo é o brinco. próprio Léo. Mas você tem a Bíblia e você tem a literatura comum. Você tem as coisas de Deus e as coisas do mundo. Então você vive nessa dicotomia, né? nesse apartheid, né? Uma coisa e outra coisa. Pode falar aí. Você já me Mas palavra isso aí já tem a ver também com o tipo de inspiração que a gente crê, que a Bíblia se propõe, em cima da qual ela foi escrita. As pessoas tratam a Bíblia assim porque há muita gente que ainda acredita em inspiração verbal, né, como se Deus fosse o autor da Bíblia. Deus não é o autor da Bíblia. Deus inspirou a Bíblia, mas Ele não é o autor da Bíblia, Ele não escreveu a Bíblia. Então a diferença que se faz, não, a Bíblia é um livro diferente porque foi Deus que escreveu e nós seres humanos somos inferiores, por isso que a literatura do mundo ela é inferior. Então tem a ver com isso, passa por isso, mas não vai dar tempo de falar sobre isso, eu não sei porque eu mencionei. Mas você não está negando isso também. o quê? Tá Deus negando? escreveu a Bíblia? Não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, Eu estou absolutamente negando mas a o fato inspiração de ser verbal. inspirado não faz diferença alguma. Faz. Agora, Deus inspirou somente a Bíblia? Deus não inspira mais nada. Então vamos falar sobre a natureza da Tempo inspiração. esgotou, senhoras e senhores. Essa é uma coisa bem complicado. Por isso que eu falei, Tá não dá para Por entrar que nisso. você levantou esse assunto então que é tão Porque é difícil? importante. Mas não vai dar para resolver. Ué, por que você levantou? às vezes saber que tem um problema, mesmo sem a solução, já ajuda você se posicionar em relação a uma série de coisas, né? Respira. Agora, o que eu precisava...
A gente não tem como fazer esse programa do Ser Mais Vista falando sobre arte sem falar sobre a dicotomia que mais se encontra no meio cristão ou religioso, é sobre a arte sacra versus a arte secular. A gente tem que falar alguma coisa sobre isso. Há melodias Falamos. que foram recebidas do próprio inferno. Brincadeira. Eu vi um vídeo um dia desse, foi top. Porque a síncopa, a batida... Há um código espiritual, amados, na melodia. Não. Roda ao contrário, Eu né? já ouvi falar, Música em 6/8. Não, entendeu? síncope. Tem 6. Pô, aí você sacaneia. Não. entendeu? Tem gente que diz que síncope é coisa do diabo. Tem gente que Não tem é? coragem de dizer isso. O que é síncope? Ah, cara, tem uma explicação técnica, eu não tenho esse domínio, então eu não sou Gabriel, um artista. explica-nos. Você que acabou de... O Gabriel acabou de defender a tese de aconteceu mestrado dele pela Unicamp em música. Mestre. O mais novo mestre, O que aconteceu? Mas continuamos com apenas Dr. a Tiago multiplicação Arraes. do tempo. É mistério que não se explica. E são é 7 7. minutos, porque é da igreja. Você tem alguma coisa a dizer Deus sobre tem uma coisa Léo especial podia com falar números. sobre moda sem sacra brincadeira. também, né? Biel, Já que sem agora era zoeira. moda, né? A gente já 7. teve umas conversas sobre isso e você tem alguma coisa que você queira dizer agora a respeito desse assunto, essa dicotomia arte sacra versus secular? Você Alguma acredita coisa- que existe Já que do isso? ponto de vista técnico você é o único músico O entre mestre, nós. o único mestre. Não, eu acredito, assim, eu entendo que a inspiração de Deus não aconteceu só na Bíblia, não acontece só na Bíblia. Assim como também não aconteceu só com Davi quando compôs os salmos dele, as músicas dele. Então, poxa, então quer dizer que a nossa música também pode ser inspirada, né? O que a gente escreve, falando sobre amor, falando sobre outras temáticas, assim como a Bíblia tem outras temáticas além do amor de Deus somente. Então, pode ser inspiração de Deus, né? Complementando, assim. E pessoas não cristãs também podem ser inspiradas por Deus? Na minha opinião, sem dúvida alguma. Se até o cristãos são, né? Então acho que O Edson pediu para o Gabriel cantar aquela música no final, né, da fala dele, a música linda, que é uma música do U2, né? E até recomendo quem quiser procurar depois, tem uma conversa no YouTube do Bono Vox com o Eugene Peterson. Eugene Peterson. Eugene Peterson. Peterson. É isso, Léo? Ele é primo de Woody Allen. Deixa o menino falar. Obrigado. É uma conversa excelente, onde eles discutem bastante essa questão, né? Existe dicotomia, e é interessante essa discussão, porque a conclusão que eles chegam é assim, que a Bíblia fala, e entendam, muito menos de religião e muito mais de temas da vida. Porque quando você vai para o texto bíblico, como, por exemplo, política, sexo, relacionamentos e etc., quando você vai para o texto bíblico, esses são os temas. A religião está nisso. E a gente faz essa separação, né? Existe o espiritual e existe o secular. Só o Gabriel falou, Deus inspira alguém, né? Tem uma parte inteira de Provérbios que foi um rei pagão que escreveu. E está lá no livro. Tem em Daniel, Nabucodonosor, Nabucodonosor. Não foi Deus que escreveu aquele trecho, foi um rei pagão que escreveu. Só para terminar, daí a questão é essa. Você vê no texto bíblico essa questão, essa inspiração, não tendo dicotomia entre o espiritual e o profano. A vida não tem outra dimensão que não seja espiritual. E tudo que acontece numa dimensão, de certa forma, engraçado, espiritual. Desculpa, o que diz a música que você escreveu a letra junto com ele, né? Ser e obedecer. Qual Fala aí. parte, Edson? Não, o refrão. É longo. o Eu fui refrão. convocado a ser... Eu fui Resposta à voz convocado de a Deus. ser resposta à voz de Deus, não vem da vontade de existir. Mas né? não há Não existir sem existe obedecer. A letra é dele, por um acaso ele O estava que isso tem a ver Eu exatamente acho com esse que momento da a conversa? relação é, se você, isso que não fala, quem fala não sou eu, isso é inspirado no texto do Heschel, ele fala assim, se você existe, você não existe por uma vontade, quero existir e agora eu existo. Você existe, e se você acredita no texto bíblico, você existe porque Deus disse, não precisa ser em palavras, mas permitiu, exista, Lucas, exista, Felipe. E antes de você existir, se Deus falou, você obedeceu à voz dele. Logo, a máxima, né, eu gosto de falar isso, não seria obedeço, logo não seria penso, logo existo, né? Obedeço, logo existo, biblicamente. Então, a
a dimensão Existir que é uma existe, resposta. exatamente, a dimensão da existência que existe no texto bíblico, E essa é relação, resposta a um ato de graça que é a criação. De Deus. e essa relação já que acontece, que precede a existência, é o que faz toda a existência ser uma experiência religiosa como um todo, né? Se existe a conexão já de começo, tudo é religioso. Agora, eu queria fazer uma observação sobre essa ideia que o que foi levantado aqui anteriormente, né, antes do Lucas falar, a respeito daquilo que a gente sacraliza, né, que a gente coloca como sagrado, né, porque a Bíblia, nós chamamos ela de sagrada, inclusive. E tem uma contribuição muito, muito bacana a respeito da ideia de sagrado, que é de ele é meio que a gênese ali da sociologia, que não é o Emile Durkheim. Ele vai falar, para tentar explicar coisas a respeito da religião enquanto um fenômeno humano, ele vai tentar compreender onde nasce o sagrado nas civilizações, né, nos grupos sociais, né? E para compreender o sagrado, ele vai tentar achar numa sociedade primitiva, e esse é um conceito absolutamente positivista, né, de progresso social, mas ele vai lá nas comunidades primitivas, lá na Austrália, tentar compreender onde é que surge, qual é a primeira vez que surge um sagrado no meio, né? E ele descobre uma coisa curiosa. Ele percebe que aquilo que o grupo social sacraliza possui características muito parecidas com a maneira como eles se organizam socialmente. Então, uma necessidade do homem de manter a sobrevivência social. É por isso que ele vai buscar na religião, enquanto valor institucional, a resposta para a manutenção da vida social. E ele vai dentro de um contexto de guerra. E aí, olha só como é que coisa interessante, né? Isso provoca aquilo que o Tiago fala a respeito das inferências que nós temos sobre o texto bíblico, daquilo que a gente quer que tenha no texto bíblico. Okay? Então, a Bíblia, enquanto objeto sagrado, ela diz muito mais respeito às minhas impressões a respeito do texto, que é a necessidade de sobrevivência social e de manutenção de uma ideia de um grupo social, do que propriamente aquilo que a Bíblia realmente diz ou é, né? E ainda dentro do assunto anterior, que a gente estava falando dessa dicotomia do sagrado e profano, que você também falou agora, eu acho importante também lembrar a todos nós que, né, uma coisa do conhecimento básico, que todo mundo sabe, que está na Bíblia também, não existe ninguém 100% perfeito, certo? Ninguém é 100% sem pecado, a única pessoa que existiu dessa maneira foi o próprio Cristo. Da mesma maneira, não existe ninguém 100% mal, porque todos os seres humanos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não tem como, o pecado não tem capacidade de arrancar de nós. Na verdade, a questão do bem e mal, do santo e do profano, passa Léo desviou bastante do assunto, mas ele vai concluir. Ele vai dar uma volta. Tá bom, vai lá, continua. Eu não desviei nem um pouco do assunto. Então vai lá, conclui. O bem e o mal, ele passa por dentro de cada um de nós. Sim. Certo? Eu entendi. Todos nós, em alguns momentos, somos bons, refletindo a imagem e semelhança de Cristo. Se existe o sacro e o profano, ele não acontece fora, mas acontece Ele dentro de nós. acontece dentro. Isso. E aí, voltando à questão da dicotomia da arte em si, se existem pessoas que não professam nenhuma religião, nenhuma fé, que também carregam, e a gente não pode negar a essas pessoas que elas também carregam a imagem e semelhança de Deus, quem é que pode dizer que no momento que estavam escrevendo aquela canção, não era a imagem e semelhança de Deus que está brotando naquele momento? Quem é que vai dizer isso? Quem é que vai julgar isso? Ou seja, existem com certeza coisas no âmbito religioso que pouco ou nada tem a ver com Deus e com o Evangelho, e existem coisas que não são do âmbito religioso, que tem muito ou tudo a ver com o Evangelho e a espiritualidade e Deus e a sua essência e o seu caráter. Eu gostei Falou muito bonito, dessa falou Contribuição, Léo. Lucas, Falou muito bonito. Lucas. O que você tem a dizer para a gente, Lucas? o que está no seu coração, Lucas? O tempo esgotou e esse foi mais um programa, a terceira marcha do Rio em Revista. Muito obrigado.